Olá, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula agora sobre aditivos alimentares, que é uma aula referente à unidade 4 do curso Indústria Alimentícia e Alimentação Saudável. Para começar, o que seria um aditivo alimentar? Segundo a Anvisa, aditivo alimentar seria qualquer substância adicionada a um alimento de forma intencional, sem o objetivo de nutrir, e sim de modificar características físicas, biológicas, químicas ou sensoriais. E para que esses aditivos eles servem? Bom, eles são utilizados para contribuir com a qualidade do produto, aumentar o seu tempo de prateleira, para intensificar o seu aroma e trazer cores mais atraentes. E eu trouxe para vocês essa imagem que são de alimentos, e tem diversos alimentos ali, né? Temos presunto, batata, salsicha, uma guloseimazinha. E em cima desses alimentos vocês conseguem observar um número, né? Ele vem com uma letra seguida de um número. E agora a gente vai ver o que seria esse número. Bom, esse número é chamado de INS. E já a gente vai saber como que ele funciona. Bom, primeiramente, como os aditivos alimentares são informados no rótulo dos alimentos. Eles sempre vão aparecer ali na lista de ingredientes. Mas de que forma? Bom, eles devem vir com a sua função principal ou fundamental do aditivo no alimento e seu nome completo ou o seu INS. Esse número ele seria para estabelecer um sistema numérico internacional de identificação daquele aditivo utilizado nesse alimento. Eu, como consumidora, eu prefiro sempre observar na lista de ingredientes o aditivo utilizado vindo sempre com seu nome, porque eu, como química, eu já consigo identificar que tipo de aditivo seria aquele vindo ali na lista de ingredientes. Quando vem com um número, que também serve para identificar aquele aditivo, é um pouco mais difícil de lembrar, né, de identificar aquele aditivo. Então eu teria que, de repente, com mais calma, se eu lembrasse, pesquisar esse número e ver que aditivo ele estaria sendo colocado naquele alimento. Então eu sempre prefiro olhar na lista de ingredientes e já identificar aquele aditivo com o seu nome completo. O uso de aditivos é permitido por esse decreto que vocês conseguem ver, né, seu número e sua data. E nesse mesmo decreto são categorizados 11 tipos de aditivos alimentares, como conservantes, corantes e antioxidantes. Além disso, a Anvisa também estabelece limites para o uso desses aditivos nos alimentos. Então, um mesmo aditivo, de repente, ele teria quantidades diferentes para alimentos diferentes. E a Anvisa também teria a função de limitar algum aditivo em alguma determinada categoria de alimento. Aqui nós vemos as principais razões para o uso de aditivos nos alimentos. A primeira seria para manter a consistência do produto. É o que faz, por exemplo, com que o sal ele fique leve e soltinho. A segunda razão seria para manter ou melhorar o valor nutricional. Alguns alimentos, quando eles passam por esse processo de industrialização, ele perde algumas vitaminas, algumas substâncias que teriam esse valor nutricional. Então, alguns aditivos eles seriam adicionados com essa função de trazer essas substâncias novamente aos alimentos, que seriam vitaminas, ácido ascórbico, cálcio, zinco, ácido fólico, entre outros. Terceira razão seria para manter o que é agradável ao paladar, a fim de evitar a perda de sabor dos alimentos processados. Isso é muito importante, porque um alimento ele vende quando ele é bonito aos olhos, quando ele é saboroso também, né? A quarta razão seria para aumentar a maciez ou controlar o pH, a fim de melhorar o sabor ou a aparência. E a quinta e última razão principal seria para melhorar o sabor ou a cor, já falado anteriormente.
E agora nós vamos ver os tipos de aditivos e as suas funções. Também vamos ver algumas moléculas que eu gostaria de destacar para vocês visualizarem melhor que tipos de aditivos nós vamos estudar agora. Vamos começar pelo acidulante. E vocês já conseguem ver uma molécula, né? Que seria o ácido cítrico, que é essa molécula que está aqui em cima. Bom, acidulante seria a substância que aumenta a acidez ou confere um sabor ácido. Os aditivos que seriam acidulantes seriam o ácido cítrico, ácido lático, ácido tartárico, ácido fosfórico e ácido fumárico. Eles são utilizados em geleias, doces, frutas em calda, derivados lácteos, em vinhos e refrigerantes do tipo cola. Os efeitos no organismo seria cirrose hepática, descalcificação dos dentes e dos ossos. Por que eu quis trazer o ácido cítrico para a gente observar como um acidulante? Porque ele é um dos produtos de fermentação mais produzidos no mundo por ter baixa toxicidade quando comparado a outros acidulantes. Então, a indústria farmacêutica e alimentícia costuma utilizar bastante esse ácido cítrico, por exemplo. Temos os aromatizantes e flavorizantes, que conferem propriedades sensoriais que caracterizam cada sabor e aroma dos mais diversos produtos. Os aditivos utilizados são aroma natural, aroma artificial e quando a gente vê ali nos ingredientes, aroma idêntico a, então aroma idêntico a banana, aroma idêntico a morango, entre outros aromas idênticos, né? Eu trouxe aqui para vocês verem o acetato de amila, que ele, por exemplo, confere um aroma de banana. Então, sempre quando vocês pegam aquelas balinhas, que até tem um formato de uma banana, né, pequenininhas, e elas têm esse gosto, esse aroma de banana, ali seria o acetato de amila. Bom, os efeitos no organismo, em geral, aromatizantes artificiais podem causar alergia, retardam o crescimento e produzem câncer em animais de laboratório. Porém, quando aplicados em baixa dose, não há risco. A seguir, temos os antioxidantes, que são substâncias que retardam o aparecimento de alterações oxidativas nos alimentos, impedindo a interação com o oxigênio. Então, eu trouxe aqui para vocês a molécula do butil-hidroxitolueno, que é um dos antioxidantes. Temos também o butil-hidroxianisol. Bom, eles são utilizados em margarinas, bolos, tortas, pães, torradas e entre outros alimentos. Os efeitos no organismo seria a ação tóxica sobre o fígado e interfere na reprodução de cobaias de laboratório. Temos os antiumectantes, que seriam substâncias capazes de reduzir as capacidades higroscópicas dos alimentos, ou seja, eles impedem que as partículas se agrupem quando em contato com a água. Então, eles evitam que os alimentos secos umedeçam. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um bolo, normalmente a gente usa, né, eu espero, que um fermento químico, senão o bolo não cresce. E o antiumectante ali no fermento químico, ele faz com que ele não fique úmido, com que ele não entre em contato com a água, senão ele perderia aquelas características que fazem com que o bolo cresça. Então, o antiumectante teria uma função, né, muito importante ali nos alimentos. Bom, os aditivos seriam o carbonato de cálcio, que é essa substância que eu estou trazendo para vocês, e o dióxido de silício. Os efeitos no organismo seriam intoxicação nos rins. Agora vamos para os conservadores, que são substâncias que impedem ou retardam a alteração provocada por micro-organismos ou enzimas, evitando a perda da qualidade com consequente diminuição da vida útil. Aditivos utilizados seriam o ácido benzoico e seus sais de sódio, potássio e cálcio,
nitratos de potássio ou de sódio e nitritos de potássio ou de sódio. Eu trouxe a nitrosamina dessa vez porque a utilização do conservante nitrito de sódio, por exemplo, ele reage com substâncias do trato gastrointestinal, produzindo a nitrosamina, que ela teria o efeito no organismo, por exemplo, de alergia e distúrbios gastrointestinais. E também pode causar câncer gástrico e do esôfago. Temos os corantes, que são substâncias que conferem, intensificam ou restauram a cor de um alimento. Então, como aditivos, nós temos corantes artificiais e naturais. E eu trouxe aqui para vocês observarem a tartrazina. Então, a gente já consegue observar, dessa vez, que é uma molécula bem grande, né? Então, temos algumas funções orgânicas, temos alguns anéis benzênicos. Então, é uma molécula já diferente das outras que eu trouxe. São utilizados para colorir balas, caramelos e refrigerantes. Efeitos no organismo: alergias, rinite, broncoconstrição, olha que palavra difícil, hiperatividade, danificação cromossômica, tumores, entre outros efeitos. Seguimos para edulcorante. É uma substância diferente dos açúcares que confere sabor doce. Então seriam os adoçantes, né? Que a gente vai lá no supermercado, naquela prateleira de adoçante, seria edulcorante. Bom, os aditivos seriam sacarina, aspartame, estévia e ciclamato de sódio. Eu trouxe para vocês a molécula da sacarina para a gente observar um pouco melhor. Efeitos no organismo: causa câncer na bexiga de animais de laboratório, por exemplo. Seguimos para espessante, que é uma substância que aumenta a viscosidade ou consistência do alimento sem alterarem significativamente as suas demais propriedades. Então, os aditivos utilizados seriam goma agar e goma xantana. Eu trouxe para vocês a molécula da goma xantana, para vocês observarem que também é uma molécula bem grande, né? Efeitos no organismo: em geral, causam irritação da mucosa intestinal e ação laxante. Temos o estabilizante, que são substâncias que evitam que, com o tempo, os ingredientes se separem em diferentes fases, onde atuam promovendo uma interação homogênea dos ingredientes. E eu trouxe aqui para vocês verem o citrato de sódio. Além dele, como aditivo, temos o cloreto de cálcio. Efeitos no organismo: seria a elevação da ocorrência de cálculos renais e distúrbios gastrointestinais. Seguimos para os umectantes, que são substâncias capazes de evitar a perda de água ou umidade nos alimentos, pois possuem propriedades higroscópicas. Aditivos seria o glicerol e o lactato de sódio, que é a molécula que eu estou trazendo para vocês como umectante. Efeitos no organismo: distúrbios gastrointestinais também. E agora estamos seguindo para o final, para a conclusão. E eu gostaria que vocês observassem que durante toda a minha explicação dos aditivos, eu trouxe os efeitos que eles causam no organismo. Mas não seria para espantar vocês, ou para vocês ficarem com medo, ou sempre catarem o nome do aditivo ali na lista de ingredientes. Não seria com esse intuito. Seria sim para mostrar todos os efeitos reais que eles podem causar, mas eu quero que vocês também tenham em mente que esses aditivos, as indústrias que colocam esses aditivos estão colocando debaixo de uma supervisão que é a Anvisa. Então, ela é responsável por dizer se aquele aditivo seria interessante ser colocado naquele alimento, de que forma que ele pode ser colocado, a quantidade que seria permitido para ser colocado naquele alimento. Então, a gente sempre tem um lado positivo e um lado negativo. Um lado negativo
não significa, de repente, que você bebeu uma Coca-Cola e amanhã você vai ter câncer. Não é isso. Pode ser que você consuma algum tipo de alimento que tenha algum tipo de aditivo que possa trazer alergias para você. Mas esses efeitos no organismo, eles são a longo prazo. É claro que a gente deve procurar ter uma alimentação saudável, priorizar os alimentos in natura, mas não estamos demonizando os alimentos processados e ultraprocessados. De vez em quando a gente consumir um ou outro, não tem problema, mas devemos evitá-los. E o lado positivo seria que antes da inclusão desses aditivos, os produtos tinham que ser consumidos rapidamente, porque eles tinham fácil deterioração. Agora, com a inclusão desses aditivos, eles acabam trazendo a vantagem da preservação das suas características por um longo período. E isso é muito bom, porque quando a gente vai no supermercado, às vezes a gente olha a validade e aquele produto tem 5 meses de validade, 1 ano e meio, e isso traz, né, características muito positivas, porque os aditivos acabam aumentando o tempo daquele alimento na prateleira. Isso é bom, de certo modo, para o consumidor e também é bom para as indústrias, porque eles não perdem dinheiro, né? Entretanto, o seu consumo pode propiciar aos indivíduos alguns males à saúde, como a gente já viu anteriormente, como alergias, aumento da hiperatividade, câncer e entre outros. Bom, e aqui estão as referências. Eu trouxe elas aqui nesse slide para se vocês tiverem mais curiosidades, quiserem procurar mais sobre os aditivos, de que forma eles são utilizados. Tem essas referências aqui que eu separei para vocês e eu também tomei elas como base para fazer essa apresentação para vocês. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, se vocês se vocês viram de repente algum tipo de reportagem que fala sobre os aditivos, que fala sobre a alimentação, vocês podem falar comigo. E, bom, até a próxima. Eu espero que esse tempo que a gente está conversando sobre a alimentação, sobre todos esses produtos processados, ultraprocessados, eu espero que isso tenha trazido um bom entendimento para vocês, que isso tenham, de certa forma, trazido vontade para vocês olharem agora sempre os ingredientes, olharem ali os rótulos dos alimentos para saber qual seria as calorias daquele alimento, quantidade de gorduras, proteínas, carboidratos. Então, isso é muito importante. Olhar para a nossa saúde, olhar para a nossa alimentação é muito importante. Espero que tenham gostado e até a próxima.